Ainda falando sobre os conceitos de Flexbox, nós vamos falar agora um pouco sobre como nós podemos justificar os elementos que estão dispostos dentro de um Flex Container. Então, nós vamos abrir esse arquivo, o FB de Flexbox Justify, né? Esse arquivo aqui do Justify. E aqui também, então, vamos abrir o CSS dele. Deixa eu fechar esse aqui. Então, vejam que, neste caso aqui, eu vou abrir também aqui no HTML o Justify. Está aqui a parte do Justify. Vamos entender o funcionamento de cada um deles. Então veja, primeiro eu coloquei um container flex. Então meu container ele é display flex, tem aquela borda, né, a largura de 420 pixels. E neste caso aqui eu também já coloquei um item com uma cor, com um padding, né, de 10 pixels para ele poder espaçar, dar um pouco mais de espaçamento aqui interno, para ocupar um pouco mais de espaço, né? Então tem uma margem, um padding, para que a gente possa dispor esses elementos. Então, agora, uma hora que ele está em linha, ou seja, se eu coloquei ele como display flex, a gente já sabe que esses elementos são dispostos por padrão em linha e sem quebra e sem wrapping, né? Então, neste caso, eu estou usando aqui um justify content como flex start. Então, ó, o elemento flex start diz que o justify content dele está no início do meu flex start. Então, veja só, ele vai colocar aqui no início do meu flex start. Vale a pena nós olharmos aqui na parte da explicação, né? Quando a gente vai falar do justify content, então o flex start está aqui no meu eixo principal. Como o meu eixo principal é em linha, o meu flex start é aqui. Se o eixo principal dele fosse na coluna, então seria na parte de cima aqui que seria o meu flex start, né? Isso aqui é importante, né? Nós temos noção, quando eu estou falando de centro, é o centro do meu eixo principal, que é uma linha. Se fosse uma coluna, então se tivesse em coluna, eu colocaria ele no centro do eixo principal em forma de coluna. Então é muito importante a gente saber qual é o nosso eixo principal. Se nós lermos aqui a documentação do Justify Content, né, ele vai dizer, né, isso define o alinhamento através do eixo principal. Ajuda a distribuir os elementos, né, o espaço extra que vai ter entre os elementos no eixo principal. Então veja que nós colocamos como resultado, né? Então eu alinhei todo ele no eixo principal. No segundo exemplo que nós temos, né, eu estou usando uma outra classe que é a FlexEnd. A FlexEnd, o Justify Content, é no FlexEnd, então é no final do meu eixo principal. Então, neste caso, como resultado, eu terei os elementos dispostos e alinhados aqui no final do meu eixo principal. No terceiro exemplo, eu tenho o meu Justify Content, uma classe Center, né? Então, neste caso, o meu Justify Content, o meu conteúdo, está sendo centralizado no meu eixo principal e, como resultado, eu tenho os elementos aqui centralizados. Eu tenho uma terceira forma de fazer, que é usar o Justify Content como Space Between. Então, eu estou usando aqui uma classe Space Between, e essa classe Space Between, ela adiciona, então, um elemento chamado Space Between. O Justify Content como Space Between. E, neste caso, então, ele coloca os elementos nos extremos e os espaços vazios, né, ele coloca como ocupando aqui, né, um espaço igual entre eles. Veja, tudo isso funciona porque o meu flex item aqui ele não está com flex 1, né? Se ele tivesse com flex 1 aqui, ele esticaria tudo e sempre ocuparia tudo, né? Então, não é este caso, não tá crescendo, né? Nós não estamos querendo esse comportamento. Então, tem espaço, eu dispus os elementos ali, sobrou espaço dentro do meu eixo principal. Como é que eu vou organizar isso no meu eixo principal, então? E também tem um Space Around, tem uma diferença do Space Between, então é o quarto exemplo que eu tenho aqui, né, que é o quinto exemplo, né, que é o Space Around, e neste caso eu coloco o mesmo espaço entre eles. Então veja aqui eu tenho o mesmo espaço entre eles, e aqui eu coloco ao redor deles, então aqui eu tenho um espacinho, aqui eu tenho esse espaço duplo, né, porque é o espaço deste elemento 4 mais o elemento do 3, né? Então, eu tenho um espaço duplo e no final, então, ao redor dele eu sempre tenho o mesmo espaço. Mas ao redor no meu eixo principal, né? Na parte de cima e de baixo, não. Né? Agora, veja que se eu tivesse colocado aqui esse flex, né? Esse item flex, que está aqui definido como flex igual a 1, né? E colocasse um space around dele, não ter resposta nenhuma, porque a não ser que um dos elementos não tivesse o display flex, né? Desculpa, que não tivesse o flex igual a 1, né? Não tivesse o flex igual a 1. Então, neste caso, né, esses elementos ficariam menorzinhos, né? Mas como tem alguém que está crescendo
e ocupando o restante do espaço, e nunca vai ter espaço sobrando, né? Porque esse alguém que vai crescer sempre vai ocupar os espaços todos que estão sobrando. Então esse justify content, ele vai funcionar bem quando tem algum espaço sobrando, ou seja, quando eu não configurei nenhum flex item para que ele possa crescer e ocupar os espaços restantes, né? E também se eu tivesse agora trabalhando em forma de coluna, né? Então se eu trabalho column, né? Ou seja, a flex direction dele é em column, né? Eu coloquei aqui uma altura mínima de 200 pixels, só para a gente poder ver esse crescimento, né? Então, senão ele sempre vai ocupar só o tamanho necessário. Então eu coloquei um tamanho aqui de 200 pixels, né, na altura. Aqui a gente poderia também usar uma altura com bases, né, que daí a altura é o tamanho sempre da base. Se a base, daí nós podemos ver isso aqui, né, na documentação, né, o bases dele, se a base dele é o eixo, se está em coluna, então é o tamanho da base principal, ou se for em coluna é a largura da página, então é a altura ou a largura, né? Então é uma outra forma que a gente tem de fazer. Mas neste caso eu defini já diretamente a altura mínima como 200 pixels, e aí neste caso também, né? Se o flex, se ele estiver no início, então ele vai colocar lá no início, no final, centralizado, com space between ou com space around aqui dentro dele. E se eu colocar o flex igual a 1, né? Então ele vai esticar, né, cada um dos elementos para ocupar o espaço que ele precisa. Então ele vai, neste caso eu coloquei só nos dois primeiros elementos, né? Então ele esticou esses dois primeiros elementos o máximo que ele podia, e aí não sobrou espaço para nada mais, né? Não precisei usar space around, nada disso. Então veja, um outro recurso importante do Flex, que é como eu justifico o conteúdo então dentro do meu eixo principal, que pode ser em linha ou pode ser em coluna. Eu posso colocar esses elementos no início do meu eixo principal, no final do meu eixo principal, centralizado, com espaços iguais entre eles, ou com espaço ao redor entre eles, né? Que daí então também eu uso um espacinho, dou um espaço lá no início e no final do eixo principal, e daí depois coloco um espaço igual entre eles. É a forma que nós temos para justificar os elementos, os flex items, dentro de um container flex.